Pegue a sua Bíblia, por favor, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos meditar hoje nos versos 13 até o verso 17. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 até o verso 17. Firmes, preparados para a volta de Cristo. Pode diminuir um pouquinho aqui o retorno, por favor? Só um pouquinho, está dando um pouquinho de eco. Vamos ler o texto. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos pela palavra do Senhor e pela fé que nós temos no poder dessa palavra e aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite por intermédio dessa palavra. Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus que o Senhor aplique ao nosso coração aquilo que o Senhor tem propósito de fazer e nós saímos daqui transformados, ó Deus, fortalecidos, cada dia mais firmes, enquanto esperamos pela volta do Senhor Jesus. No nome de Jesus mesmo é que nós oramos. Amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, a Hungria aprovou uma lei que impede que a ideologia de gênero seja ensinada nas escolas. E aí aprovou agora, essa semana aí, há pouco tempo, e essa semana houve uma manifestação lá no Parlamento Europeu a esse respeito. Uma deputada se levantou e disse que aquela lei da Hungria se tratava de uma lei vergonhosa, e ela foi aplaudida assim pelo Parlamento Europeu quando ela disse: essa é uma lei vergonhosa para a Europa. Aí eles aplaudiram. Depois ela disse que se a Hungria não voltar atrás, eles vão sofrer as mais duras consequências da legislação europeia. Hungria, nós não aceitamos isso aqui, vocês têm que fazer assim. Um padre aqui em Divinópolis, se dirigindo à sua paróquia, ele disse: irmãos, tomem conta dos seus filhos, porque as escolas aqui, ele citava um fato ocorrido lá na cidade, as escolas aqui estão ensinando assim para as crianças. Cuide do seu filho, ensine o seu filho, para que você não perca o seu filho. O bispo mandou ele se retratar, que ele se retratasse publicamente. Uma empresa de sanduíches aí fez uma propaganda na qual crianças falam, né? Uma propaganda assim de apologia à ideologia LGBTQ+. E tudo bem aí na mídia. Mas uma escola aqui em Belo Horizonte fez um vídeo em que crianças diziam que menino nasce menina, menino nasce menino, menina nasce menina, e foi Deus quem nos fez, e isso é bom que Deus tenha nos feito assim. Aí uma comissão aí da OAB se levantou para
ameaçando com um processo de crime de ódio e racismo contra a escola aqui de Belo Horizonte. E eu leio esse texto aqui, e os irmãos sabem que o contexto dele, aqui dessa segunda carta aos Tessalonicenses, é a questão da segunda vinda de Cristo. E os Tessalonicenses, eles tinham naquele momento, por causa das grandes perseguições pelas quais eles estavam passando, eles acharam que Cristo podia, talvez até já ter voltado. Eles estavam assim, um pouco atônitos com como que só aumentava a pressão contra eles, e o apóstolo vem então dizer para eles que não, Cristo ainda não tinha voltado, e que aquilo não ia acontecer sem que antes viesse a apostasia, que é quando o povo de Deus abandona o caminho, quando pessoas tidas, por povo de Deus abandonam o caminho, e uma grande debandada. E é interessante porque se você olha hoje para a Europa praticamente abandonou o cristianismo. Os Estados Unidos está numa luta ferrenha, e situação cada vez pior em relação a um cristianismo verdadeiro lá. O Brasil, a gente conhece nosso contexto, muita mentira sendo falada em lugar da verdade, pregada como se fosse verdade, um distanciamento de Deus que não necessariamente corresponde a uma saída da igreja, mas uma saída das igrejas da conformidade com a palavra de Deus. Então você vê aí um IBGE dizendo que os evangélicos só crescem, e você olha para a sociedade e vê que a sociedade não está sendo salgada por um povo que realmente anda conforme a palavra de Deus. Então a gente vê que esse cenário de apostasia, ele está aí. Também diz que isso não vai acontecer, a volta de Jesus, sem que venha primeiro o anticristo. Então esse mundo anticristão que nós estamos vendo se formar cada dia mais forte, ele é o cenário perfeito para o surgimento do anticristo. Tudo isso trabalha a favor do surgimento do anticristo. E eu preguei na semana passada exclusivamente sobre a questão do anticristo, ainda que eu não fui assim, disse tudo, disse muita coisa, mas vem aí a apostasia, vem o mundo anticristão cada vez pior, vem o anticristo, vem os piores dias da terra, a igreja de Jesus vai passar pela grande tribulação. Eu gostaria muito que não passasse, lamento, porque estudando a Bíblia a gente não tem como manter essa ideia de que Jesus Cristo vem rápido da igreja e ela não passa pela grande tribulação. Esse conceito não resiste ao estudo da Escritura. Se você quiser saber mais depois eu te ajudo com isso, mas não é o tema de hoje. E essa questão, irmãos, olhando aqui os versos 12, 12 desse capítulo ainda, que está no contexto, nós vemos que a realidade é dura, porque as pessoas serão julgadas. Que pessoas? Pessoas que não deram crédito à verdade. E o verso 11 diz que porque elas não deram crédito à verdade, porque elas não amaram a verdade, antes elas amaram a mentira, o próprio Deus envia a operação do erro para que elas creiam na mentira. Então, esse avanço de uma ideia e pensamentos anticristãos, eu citei só uma das coisas, não é só isso. O pensamento anticristão é o pensamento LGBTQ+. Não, isso é uma das vertentes dos pensamentos que são contra aquilo que a palavra de Deus diz que é só um. Estou citando exemplo. Mas esses pensamentos, esse desejo do mundo, essa ideia do mundo, essas ideias do mundo que são contrárias a Deus, segundo o versículo 11 aqui, elas crescem inclusive porque Deus, o próprio Deus, envia a operação do erro. A palavra lá, energeia, a energia, um poder que não é próprio ali, que vem de algo. Claro que nós vemos aí a ação de Satanás. Então um poder sobrenatural está agindo para que essas coisas se consolidem. Então mas por que isso? É porque Deus é assim, irmão. Ele diz que o justo
o limpo, o justo, limpe-se mais. Mas aquele que é injusto, aquele que é ímpio, então ele suje-se mais. Deus é sério. Deus não está brincando. Deus não tem, assim, não é um ser que tem, assim, um amor que aceita tudo. Aceitar tudo não é amor. Se você é pai, você é mãe, você não aceita determinadas coisas por amor ao seu filho. O amor diz não. O amor deixa vir algumas consequências. Às vezes você fala, corrige, faz muitas coisas, e Deus não deixou o mundo sem testemunho nunca da verdade. Mas às vezes você tem que deixar a pessoa experimentar, e Deus diz assim: agora você vai experimentar mesmo, porque eu vou dar toda a força para você fazer, não aquilo que eu desejo, porque o que eu desejo você não quer, mas aquilo que você deseja. Então esse Espírito, esse poder atua para que as pessoas se afundem ainda mais naquilo que elas querem naturalmente. De Deus não se zomba. E a gente olhando para tudo isso, a gente pode se perguntar: quem é que pode então escapar? E é justo que todos nós olhemos para Cristo, olhemos para a santidade de Deus e façamos aquilo que Isaías fez. Porque se você olha os primeiros 5 capítulos de Isaías, ele diz: ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo, ai daquele que faz aquilo outro. Mas quando ele mesmo se coloca diante de Deus e ele vê o trono de Deus, ele fala: ai de mim, ai de mim. E nós precisamos olhar para nós, irmãos. Esse aqui não é um sermão para criticar quem está lá fora, esse aqui é um sermão para despertar quem está aqui dentro. Eu é que preciso olhar, ao invés de olhar para o outro e apontar para ele, eu tenho que olhar para mim e dizer: será que eu posso escapar da severidade de Deus, diante da realidade da santidade dele? E louvado seja Deus, porque um dia quando perguntaram para Jesus: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. E aí eu amo as palavras como essa, que começa o versículo 13, que é nosso texto de hoje. Nosso texto de hoje é 13 a 17, começa o texto aqui dizendo: entretanto. Claro que um texto não começa com entretanto. Entretanto aqui ele está se conectando com o que está antes, é uma continuação. Então, depois de dizer tudo isso, olha, vai haver julgamento severo sobre toda essa ação pecaminosa, essa condição pecaminosa dos homens. Ele diz: entretanto, ou seja, apesar de tudo isso. E eu quero dizer que apesar de tudo isso, olhando para essa palavra aqui, Deus tem consolo para o seu povo. Deus tem consolo em meio às tribulações que os tessalonicenses estavam passando, e eles precisavam de uma carta de consolo e de uma palavra de consolo, e ainda mais depois do tom tão aumentado, como eu acabei de fazer com vocês, dizendo: irmãos, a coisa não está fácil, irmãos, o cenário é o cenário do anticristo. Eu também, graças a Deus, posso olhar para esse entretanto e dizer para você que há consolo na palavra de Deus, mesmo no meio das tribulações. E aqui estão algumas lembranças nesse texto aqui, que nos dão firmeza, a firmeza que nós precisamos para enfrentar o mundo anticristão e para enfrentar o próprio anticristo que se levanta em breve, sem apostatar da fé, sem abandonar a fé. Em Deus, irmãos, em Deus que nós temos as garantias para nós estarmos firmes diante das piores adversidades. Então, apesar do cenário anticristão, apesar do mundo, apesar do diabo, apesar da carne, apesar de tudo jogar contra, nós temos em Deus as garantias para estarmos firmes diante das piores adversidades. Então não tenha medo. Essas coisas que nós falamos são a verdade, estão na palavra de Deus, mas não são para você ter medo, porque não diz respeito a você. Se por um lado ele diz, o que diz respeito aos que estão perdidos é juízo e destruição, mas entretanto, quanto a nós, a outra palavra, e o verso 13 diz: entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós. Vocês não são como aqueles outros
que está escrito aqui acima: vós, irmãos, porque amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Por que eu tenho uma garantia de resistir, de não cair, de perseverar até o fim? Porque eu sou amado e escolhido por Deus. Somos amados e escolhidos por Deus. Por que eu insisto que isso é garantia? Porque é Deus quem é o protagonista. Porque se a minha garantia estivesse em eu amar a Deus, eu não podia dar garantia. Porque o meu coração, dependendo das circunstâncias, dependendo das situações, o meu coração se agita. Houve momentos em que eu pensei amar alguém de certa forma e depois a situação virou e eu percebi que aquilo não tinha a consistência que eu imaginava. O meu coração muda. Mas quando nós estamos falando de Deus para conosco, aí nós estamos falando daquele que não muda, daquele que fala e cumpre, daquele que diz e então é. E ele, aqui está escrito que nós somos, e o apóstolo está dando graças a Deus. Por quê? Porque esses irmãos, vocês irmãos, são amados pelo Senhor. Vocês são amados e mais do que amados, vocês são escolhidos do Senhor. Olha, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Sabe o que é escolher? Sabe essa roupa que você está vestindo aí? Você escolheu, tinha outras, não tinha? Mas essa aí que você escolheu. Escolha, irmão, a palavra é simples. O Senhor nos escolheu no meio de todo esse mundo terrível no qual nós estamos. O Senhor nos escolheu inexplicavelmente, não tem explicação para o amor de Deus. Não foi algo que nós fizemos, porque nós somos exatamente iguais a qualquer um que esteja hoje nas trevas, fazendo o pior da sua vida. Nós não somos melhores em essência do que eles, nem eles piores do que nós. Nós fomos todos criados por Deus. A distinção está no amor que Deus direcionou para nós, e aqui diz, isso é uma lembrança e uma garantia, que Deus é o protagonista nessa escolha, foi Ele quem escolheu. Como Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Então, isso é segurança para mim, sabe, irmãos? Porque nós somos amados por Deus. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa escolha não decorreu de você. Você, como pecador, inimigo de Deus, Deus amou você mesmo assim e escolheu você mesmo assim. Então você vê que Deus é o protagonista. Isso me dá segurança. Nós fomos escolhidos por Ele desde o princípio. Não foi um dia lá que você fez uma gracinha, igual criancinha, né? Criança faz, de vez em quando faz umas gracinhas, tem que é criança arteira toda a vida, mas faz uma gracinha, né? Todo mundo ri. Não foi por uma gracinha que você fez. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos desde o princípio. Isso está escrito em Efésios 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irmãos, antes que Deus criasse o mundo, Ele já tinha nos escolhido nele, que é a fonte de todas as coisas. Ele já tinha você como um escolhido. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, isso diz respeito a uma escolha que Ele fez e não que você fez. Aí talvez você fale: não, mas é porque Deus já sabia quem ia aceitar, Deus já sabia quem ia escolhê-lo, por isso Deus escolheu aqueles que o escolheriam. Bom, isso, além de ser uma forçação de barra, porque não tem nenhum texto da Bíblia que fala isso, tem o que diz o contrário. Atos 13:48 diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram. Quem que creu? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu? Os que tinham sido destinados para a vida eterna. E os que não tinham sido destinados? Não creram. Quais foram os que creram? Os que creram foram os que foram destinados para a vida eterna. Irmão, isso, ao invés de fazer você criticar Deus, falar assim: não, mas Deus faz escolhas, como se Ele, autor da vida, não pudesse escolher. Você pode escolher. Olha aquilo, o ser humano é boçal, né? Eu tenho direito de escolha, mas Deus não pode escolher.
Porque se Deus escolher, Ele não é Deus. Porque se Ele escolher, o amor dele é falso. Ora, então senta no seu trono, Deusinho, e tenta encará-lo na sua volta. Porque a palavra de Deus é viva, e Ele diz que Ele escolhe, e diz, como pode o vaso dizer para o oleiro, por que eu não tenho alça? Porque o oleiro, ele faz tanto um vaso para colocar em cima da mesa, para honra, como ele faz um outro vaso, chamado vaso sanitário, para outro fim. Quem pode interpelar Deus e dizer assim, Deus, o que o Senhor está fazendo? No entanto, a palavra de Deus diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há quem receba Deus, há quem é feito filho de Deus, há quem creia em Deus. Então, para explicar que isso é um ato de Deus, como é que Deus faz isso? Está aqui no texto. Veja que ele menciona aqui que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito, Espírito com E maiúsculo. Então quer dizer que é um ato de Deus. Ele santificou você aplicando a obra de Cristo na sua vida. Deus atribuiu a você a justiça de Cristo, e Ele fez isso primeiro. Isso se chama regeneração. Ele regenerou você. O que é regenerar? Porque a gente tem uma ideia de que regenerado é aquele que mudou de vida, foi mudando e um dia mudou e se tornou outra pessoa. Não, regenerar, a palavra regenerar, ela significa gerar de novo. Gerar é aquilo que quando a mulher fica grávida, foi gerado, ela foi gerada uma criança no ventre dela, e agora ela vai gestar a criança que foi gerada. Vida surgiu no ventre dela. Geração. Nós falamos de geração em geração, por quê? Porque as pessoas são geradas e são geradas e são geradas, mas elas são todas geradas em pecado, no pecado original. Mas em Cristo Jesus nós somos regenerados, nós somos gerados de novo. E essa regeneração despertou em nós arrependimento e fé. Estávamos mortos nos nossos pecados, o Espírito veio e gerou vida. Nós acordamos e vimos que estávamos naquele lixo que era a nossa vida. E aí Ele falou para você, se arrependa do que você fez, porque você está aqui por sua causa. Mas creia que eu dei a vida por você e tiro você daqui e levo você para a glória. Arrependimento e fé igual a conversão. Nós fomos convertidos por Deus. Então a regeneração despertou arrependimento e fé. Mesmo aqueles que não defendem a predestinação, sendo ela uma palavra que está na Bíblia, eles dizem assim, não, quando a pessoa converte é o toque do Espírito. O Espírito toca por quê? Ele te cutucou? Você estava vivo, meio distraído, o Espírito vai lá te dar um cutucão? Não, esse toque do Espírito, irmão, é a regeneração, um ato de Deus, como está escrito aqui, que Deus escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ele que gerou a fé. Ah não, eu que tive fé. Você teve fé? Você mesmo? Então como é que você explica que a Bíblia diga que a fé é dom de Deus? Fé é dom. Você tem de você mesmo? Não tem defesa, irmão. A realidade é que Deus escolheu a mim e a você. Ele operou em nós. Ele é o protagonista. E isso tem que gerar no seu coração segurança que Deus não terminou ainda a obra que Ele está fazendo na sua vida, mas Ele vai completar. Ele efetua em nós o querer e o realizar. Quando você quis Deus, não foi você que quis, porque Ele quis primeiro. E Ele fez você nascer de novo no Espírito, para que você pudesse abrir os olhos da morte para a vida, enxergar Cristo e amá-lo. Isso vem de Deus. E se vem de Deus, tem garantia, porque se viesse de você, você podia desistir. Então é por isso que nós perseveramos também. A segunda garantia, irmãos, está aqui no verso 14. Por que eu posso encarar o mundo, saber que vem anticristo, vem apostasia, vem perseguição, caminho estreito, a coisa fica mais difícil, e mesmo assim eu saio lá na frente em nome de Jesus? Por quê? Porque Deus, olha o verso 14, vamos ler o verso 14 antes de eu falar. Para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, por que Ele nos chamou pelo Evangelho? Para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabe qual que é a segunda garantia que você tem de que você vai perseverar?
e que você vai vencer, mesmo no meio das piores tribulações, é que Deus tem um objetivo claro e definido nessa obra que Ele está fazendo. Essa obra de salvação não foi só salvar, Ele salvou você com um propósito bem claro, definido, que é a restauração completa dos eleitos à imagem e semelhança de Deus. E é interessante que, de novo, tem o protagonismo de Deus, mas nesse caso aqui, tem também o envolvimento do ser humano. Responsabilidade humana também está envolvida. E aí eu vou explicar. Então, o alvo aqui, veja, qual que é o alvo? Para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante o Evangelho. Para que mesmo? Para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é esse negócio de o alvo de Deus ser que nós alcancemos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Isso tem um significado e tem dois sentidos. Vou falar dos sentidos. Primeiro sentido, quando fala que é para que você alcance a glória de Jesus, está falando da glorificação. O que é a glorificação? A glorificação é o que vai acontecer na volta de Jesus. Na volta de Jesus, por causa da eleição, por causa do que Deus fez, porque Deus escolheu, você vai ter o seu corpo transformado, como nós já pregamos, que está escrito em 1 Tessalonicenses. Então, no nosso encontro, lá diz: nós de modo algum precederemos os que dormem, mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados. Ou seja, esse corpo de morte será transformado, e nós com o corpo agora glorificado, semelhante ao corpo que Cristo ressuscitou, por isso que Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o primeiro que ressuscitou em corpo glorificado, nós seremos ressuscitados com o corpo semelhante a Ele. Esse é o primeiro sentido dessa glorificação, de alcançar a glória. Mas só serve para o fim da vida? Não serve para a glória. O segundo sentido é o crescimento de glória em glória, o crescimento de glória em glória até a volta de Cristo. Isso também nós chamamos de santificação. Por causa da obra do Espírito, veja aí, vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que foi isso? Pela santificação do Espírito, não é? Então, essa santificação aqui é essa obra contínua que o Espírito Santo faz na sua vida para que você busque a Deus. Mas Deus não abre mão da responsabilidade humana. Vou explicar ainda mais. Assim como uma moeda tem duas faces, a santificação também tem dois lados. Primeiro é uma santificação posicional. A sua posição em Deus é a de um resgatado por Cristo Jesus, um filho de Deus, como diz João capítulo 1. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Você foi feito filho de Deus. A sua posição é, segundo a Escritura, você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Está sentado aí nas regiões celestiais ou está no banco duro aí ainda? Assentado com Cristo nas regiões celestiais, porque quando Deus diz que uma coisa será, ela é. Ela não será, ela já é. Não tem aquela gíria, né? O pessoal fala, já é, ou seja, vou fazer agora, já é. Quando Deus fala, é, irmão, não será, é. Deus falou, é. Então você já está. Num certo sentido é a posição que você tem em Cristo, mas num segundo sentido é a santificação progressiva. Eu preciso, olha, a santificação posicional eu preciso dela por causa do céu, porque eu não posso estar na presença do Deus Santo sem ter o meu corpo glorificado, sem santidade perfeita. Não posso. Eu preciso dessa santificação posicional completa com a glorificação por causa do céu, mas eu preciso da santificação progressiva para eu viver aqui na terra, porque nós somos pecadores. E o pecado, irmão, o problema do pecado para você, eu ouso dizer que nem é o tanto que ele ofende a Deus. É claro que o pior do pecado é que ele afronta a Deus, ele ofende a Deus. Isso é o pior. Mas praticamente na sua vida, o problema é que o pecado é errar o alvo. Pecado é quando eu preciso que você me escute e eu abro mão do microfone. E eu preciso que as pessoas me vejam e eu saio daqui. Eu estou errando.
começam a parar de escutar o que eu estou falando com clareza, e eu começo a forçar minha garganta para que você me ouça, e talvez eu não consiga chegar no final do sermão. Eu estou errando, sendo que eu tenho um instrumento para fazer a coisa melhor. Então o caminho de Deus é para abençoar você. Toda vez que você peca e escolhe um caminho diferente, você prejudica você. Você precisa de santificação por sua causa. Tem gente que resiste à santificação, fala, não dá para esperar a volta de Jesus. Eu vou tentar me santificar. Se eu soubesse quando Jesus voltava, eu me santificava uma semana antes. Você não sabe o que é o efeito do pecado. O salário do pecado é a morte. A presença do pecado na vida do crente é miséria espiritual. E outra, você passa a ofender a outros com o seu pecado. Você acha que o seu pecado só diz respeito a você? Não, diz respeito a todo mundo. Há uns meses atrás, eu ouvi notícia de um pastor que me inspirou muito no ministério, pastor americano, me inspirou muito, muita admiração por ele. De repente, ouvi que estava envolvido num escândalo terrível lá. O pecado dele doeu em mim. O pecado dele tirou a minha alegria por muito tempo, durante a semana, aquela semana, e até hoje eu lembro com tristeza. Por quê? Uma pessoa admirável, uma pessoa que me dava ânimo, uma pessoa que estava batalhando pela fé, de repente se entregou ao pecado. Aquilo bateu em mim. O seu pecado, ele atinge a mim, eu sabendo ou não sabendo. O meu pecado atinge você. Irmão, o pecado é a miséria, o pecado destrói. Nós precisamos de santidade para a gente não viver a corrupção. Corrupção é aquilo que acontece lá dentro do caixão, está ali no cemitério da paz, colocaram lá hoje, vários hoje lá, sei lá. O que está acontecendo lá é o que o pecado faz na sua vida. Se você deixar o pecado se instalar, você vai, mesmo tendo sido escolhido por Deus, você vai passar a sua vida se arrastando. Quantos crentes eu tenho conhecido, irmãos? Quantos anos eu sou crente em Jesus? Não é 1, nem 2, nem 10, nem 20. Quantos crentes eu conheço que levaram ou que levam uma vida arrastada que não vale a pena? Não precisava. Se santificassem a vida, seriam abençoados por Deus com paz, a paz que excede todo entendimento. Irmãos, essa santificação progressiva nós precisamos, mas nós temos então essa garantia aí, que é essa segunda garantia, que Deus tem um objetivo muito claro. Ele está agindo, o Espírito Santo está agindo. Enquanto eu prego para você, o Espírito Santo convence você de que precisa de uma vida santa, mas você precisa se envolver nessa luta. Olha só, vou contar para você uma história, uma situação que aconteceu comigo. Encontrei com uma pessoa conhecida de muitos anos. E ele veio conversar comigo e disse: eu preciso te falar como que está a minha vida. E ele começou a falar: minha vida está assim, 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 porque eu fiz isso, 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 e aconteceu aquilo, 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 e depois isso e mais aquilo. Foi me contando, muitos anos, me dando um relatório de várias coisas. E enquanto ele falava, e aí eu agi assim, e aí eu fiz assim, e aí eu fiz daquela, sabe, uma pessoa que eu amo. E aí eu pensava, enquanto eu conversava com ele, e orava, falava: Senhor, me dá um lugar para eu entrar, uma maneira de eu entrar com o Evangelho para ele, de eu mostrar para ele o Senhor. E tudo que ele me falava. E aí eu pensei assim: Deus, não aproveita nada, não dá para aproveitar nada, é perda total, é perda total. E aí eu conversei com ele depois, pensando assim: do que ele precisa, meu Deus, do que ele precisa? Ah, já sei do que ele precisa. Ele precisa nascer de novo. Não dá para aproveitar. Não dá para aproveitar, tem que nascer de novo. E é como aquele sábio que perguntou para Jesus: mas então por acaso posso eu, depois de ser velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer? E o Senhor falou: você é um sábio em Israel, não entende o que eu estou te falando? Você precisa nascer da água e do Espírito, você tem que nascer de Deus, você tem que nascer espiritualmente.
Irmãos, nascer de novo é essencial, mas há pessoas que nascem de novo, mas que parece não entrar, não se engajar no processo de transformação, e a Bíblia chama você para se engajar. Olha só, por que é um trabalho de duas mãos? Romanos é uma explicação do Evangelho, o livro de Romanos. Os 11 primeiros capítulos explicam o Evangelho muito bem em Romanos. Eu tenho até vontade de chamar ao invés de falar carta aos Romanos, eu falar o Evangelho de Romanos, mas não é o Evangelho, é a explicação do Evangelho. Romanos, aí chega no capítulo 12, presta atenção nos verbos aqui, e quem é que está sendo, que tem que fazer as coisas aqui no capítulo 12, a partir do verso 1, lá está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, diante do Evangelho todo que vocês ouviram até agora, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis. Quem que tem que apresentar? É Deus que tem que apresentar ou é você? Apresenteis. Já contei para vocês o que Deus fez e faz. Agora eu vou dizer o que você tem que fazer. Você tem que apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. E para a mentalidade de quem conhece a religião dos judeus, sacrifício é morto. Você pega o cordeiro lá e mata ele e apresenta. Ele falou: não, o cordeiro que morreu foi Jesus. Você, Deus quer vivo. Você vai oferecer a sua vida. Você vai oferecer a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, sábado e domingo, 24 horas por dia, 24/7, a sua vida entregue a Deus. Isso é o culto racional. Você tem que fazer isso com entendimento, sabendo o que você está fazendo da sua vida. Isso é esse o culto que Deus quer, é esse o sacrifício que Deus quer, sacrifício vivo. E mais, e não vos conformeis com este século. Quem que não pode se conformar? O Espírito Santo ou você? Você. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem é que tem que transformar a mente? Está mandando você transformar a sua mente? Está. Mas eu sei que o Espírito Santo é que me convence do pecado, da justiça, do juízo. Mas depois você tem que trabalhar nesse negócio. Você já sabe da verdade, agora você tem que trabalhar nisso. Você tem que se esforçar nisso. Então, tanto é uma obra que Deus faz, porque Ele está operando para te dar a força, para te dar tudo que você precisa. Se tem uma manifestação sobrenatural maligna para apoiar o reino das trevas, muito maior é a operação do Espírito de Deus para apoiar os servos de Deus na obra de Deus. Mas isso não significa que o servo de Deus pode deitar na rede. Eles têm que se esforçar, você tem que se esforçar. Não vos conformeis, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis, aí você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa verdade, irmão, sobre o processo que nos leva a experimentar a vontade de Deus na nossa vida, vai nos levar para a terceira e última garantia que você tem, de que dê o que der, venham contra nós do jeito que vier. Se amanhã seu pastor estiver preso porque vão dizer que eu odeio, estou pregando ódio, estou aqui pregando o amor de Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Discurso de ódio, vão prender. Amanhã que você não tiver mais seu pastor aqui, seja crente, continue crente. Eu vou ser crente lá na cadeia, com muito prazer, para a glória de Deus. E não estou brigando com ninguém, mas eles estão brigando contra nós. E não estou ofendendo ninguém, mas eles nos ofendem e nos ofenderão. E eu não vou levantar a mão contra ninguém, mas vão levantar a mão contra mim. E eu vou ter a infeliz oportunidade de dar outra face, porque eu não estou querendo, assim como você acha que também não quer. Mas se for necessário, eu vou ter que sofrer esse dano aí. Então, enquanto pastor seu, enquanto você ainda puder ouvir um servo de Deus para te chamar a atenção, escuta.
Escuta, que Deus vai garantir para nós, irmãos, mesmo que nós sejamos açoitados, mesmo que nós sejamos dispersos, mesmo que fechem as portas das nossas igrejas, mesmo que você não possa mais conversar sobre Jesus em lugar nenhum, mesmo que tudo isso se volte contra você, como já aconteceu na antiga União Soviética, e acontece hoje ainda na China, e acontece nos países islâmicos, e nos países ditos livres. Pessoas que pregam Jesus nas ruas estão sendo presos em Londres. Só vai lá no YouTube, procura pastor preso em praça pública em Londres, você vai ver. Quando chegar aqui, você esteja preparado, saiba que você não depende de pastor, que você não depende de nada, a não ser da obra de Deus na sua vida, mas enquanto você tem oportunidade, faça o que Deus te dá o privilégio, tenha comunhão com os irmãos, viva a vida cristã. A vida cristã não é para ser vivida sozinho, não é para ser vivida dentro de um buraco, é para ser vivida comunitariamente, é para ser vivida pregando e vivendo o Evangelho. Eu não posso amar você se eu não ver você, então eu não posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que é para eu fazer sem relacionamento. Mas a terceira garantia está no verso 15, leia aí. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Sabe qual é a garantia? Que você não vai se desviar? É que Deus nos deu um caminho claro para o nosso crescimento espiritual. O caminho de Deus é muito fácil de saber qual é. Claro. Ele diz: permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Irmão, a escritura pregada e que tem que ser vivida com esforço humano, precisa ser vivida com muita decisão da sua parte. A escritura está clara, ela é fácil de entender. Irmãos, a escritura é o poder de Deus. Você quer saber do poder dessa escritura? 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Você tem que permanecer na escritura. Veja, escritura é inspirada. Sabe o que é a palavra inspirada aqui? É theopneustos, que é soprada por Deus. A escritura é inspirada, a escritura é soprada por Deus. Irmãos, o sopro da palavra, quando você fala, vibra o som, é disso que está falando. A vibração do som de ordem de Deus, aquela mesma palavra dita no início da criação de todas as coisas. A palavra de Deus escrita, ela tem o poder da palavra falada por Deus na criação do mundo. Essa palavra tem poder em si. Quantos aqui conhecem pessoas que se converteram simplesmente lendo a Bíblia? Eu conheço. Ninguém pregou, leu a Bíblia. O Senhor converteu o coração, depois procurou a igreja. Porque na Bíblia manda procurar a igreja, manda congregar. Falou, então eu tenho que ir. Mas foi a palavra tem poder. Ela tem poder para ensinar você, para repreender você, para corrigir você, para educar você na justiça. Com que propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, santo e perfeitamente habilitado, capaz para toda boa obra. A palavra de Deus faz isso na sua vida. Essa é a garantia. Ela é clara. A palavra de Deus é clara. O caminho está aqui, irmão. Então o esforço humano, o poder de Deus está na escritura. Qual que é o esforço humano? O que nós temos que fazer? O que o texto aqui está falando? Está dizendo: permanecei firmes. A palavra aqui é esteco, que é a mesma raiz, muito provavelmente a mesma raiz da palavra estaca, que a gente diz, aquilo que você finca ali para ficar firme no lugar. Permaneça firme e guarde. A palavra aqui, guarde, kratel,
ser poderoso em alguma coisa, tornar-se mestre de alguma coisa, segurar alguma coisa, agarrar firme, manter sob domínio, é a mesma palavra que é usada sobre o domínio da morte. A morte pegou ele não sai mais, morte agarrou. Você tem que permanecer firme e guardar com toda a força o quê? As tradições paradóxes. O que é tradição aqui? Não é tradição católica, não é tradição de ritual, não é isso não. A tradição aqui é a tradição bíblica. A tradição aqui é dádiva. O que você recebeu? Dádiva que é entregue pela palavra, ou falada ou escrita. Já matou a charada aí? A dádiva que você recebeu por palavra, falada ou escrita. Tradição pela instrução, narrativa, preceito. É a substância de um ensino. O Evangelho. Você precisa se agarrar firmemente a essa palavra, a essas tradições que são simples e claras. Segura com toda firmeza o ensino que você recebeu por palavra, seja por pregação, ensino, ou por carta nossa que ele diz aqui, ou seja, carta apostólica, palavra de Deus, Escritura Sagrada. Vou te dar uma amostra, que se você pegar essas cartas, você vai ver que está tudo simples, bem orientado, para alguém que nasceu de novo. Está muito bem orientado. Vou pegar aqui uma amostra de 1 Tessalonicenses 5, 12 a 23, dá uma olhadinha aí comigo. Se você está acompanhando as pregações, já ouviu a pregação. Olha para você ver como que a Bíblia fala assim, vou te dar o caminho, passo a passo. Deixa eu te falar aqui o que você tem que fazer. Tem muito ensino, é complicado. Não, então vamos para o prático. Verso 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizem. Vivei em paz uns com os outros. O que está dizendo aqui? Você quer andar com Deus? Você quer acertar na sua vida? Tenha consideração para com a sua liderança. Seja humilde. Seja humilde. As pessoas que nos lideram são pessoas. Mesmo pessoas que lideram, melhor dizendo, são pessoas que erram. Se uma pessoa que te lidera te mandar fazer algo que é contrário à Escritura, você não tem que obedecer. Você não tem que obedecer. Mas você não pode desprezar um líder porque você não concorda muito com o jeito dele, porque Deus colocou ele sobre você. Lembra de Davi? A certa altura na vida de Davi, Davi já era ungido para assumir o trono, aprovado por Deus, escolhido por Deus, e Saul era um endemoniado na ocasião, e algumas vezes Deus colocou Davi na frente, Saul na frente de Davi assim. Davi teve a oportunidade de matá-lo. O que ele fez? Ele disse: eu não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Veja que eu disse para você antes, que se alguém te manda fazer alguma coisa que não está na Escritura, não é esse o caso. Porque a Bíblia diz que você deve examinar as Escrituras e você deve julgar as profecias, julgar as pregações. Você tem que avaliar o que está sendo pregado aqui, se é bíblico. Mas o que eu estou dizendo é que tem muita gente que tropeça porque não é humilde para aceitar uma liderança que foi colocada sobre você, às vezes para te ensinar mesmo humildade. Às vezes a pessoa está errada ou não está escolhendo o melhor caminho. Não é que está errada no sentido bíblico. No sentido bíblico ele não está errado, mas ele não está pegando o melhor caminho. Você tem até uma ideia melhor, mas não é o tempo seu. Então aprenda humildade enquanto Deus trata com ele, o ensina, apoie. Olha o verso 14. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos com todos. Admoestar, consolar, amparar, ser paciente com todos. Refreie o seu egoísmo. Não seja egoísta. Porque para consolar alguém você tem que abrir mão do seu tempo, para admoestar alguém você tem que às vezes arriscar até perder o amigo, para confrontar uma pessoa que está no erro, para
amparar alguém, você tem que usar a sua força, às vezes usar os seus recursos, às vezes até financeiros. Você tem que se esforçar por alguém. Então, refreie o seu egoísmo, não é tudo para você não. Você quer ser crente? Você quer, na volta do Senhor Jesus, ser encontrado fiel? Olha outra aqui, verso 15: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, para com todos. Olha só, quando você for atingido, não revide com mal, ou seja, pare o ciclo. Para o ciclo. Alguém foi lá, trabalhou lá, foi maltratado no serviço, chega em casa, briga com a esposa. O que a esposa faz? Segura, por causa de Jesus. Ele não está certo não, mas por causa de Jesus você segura. Marido da mesma forma, o filho da mesma forma, a mãe da mesma forma. Para o ciclo. Você vai ficar devolvendo? Se o Senhor Jesus disse que se você for ferido, você dá outra face. E eu não estou aqui validando agressão física não, tá? Pode ficar o 190 também, em nome de Jesus, para agressão física. Pode chamar o pastor, pode chamar todo mundo, que eu não vou amaciar não. Mas nós vamos tratar com verdade. Agora, tem gente que não suporta nada. Você está vendo, irmão? Eu não vou continuar. Você já ouviu pregação disso aqui? A palavra de Deus esclarece. Se você quer santificar a sua vida e mudar o seu comportamento para agradar o Senhor e ser parecido com o Senhor, irmão, ser parecido com o Senhor é sofrer muitas vezes, injustamente. Ninguém tem paciência com ninguém. E aí é muito mais fácil separar, afastar, né? Não gosto do pastor, mude de igreja. Não gosto do irmão, mude de igreja, mude de banco. Não, mude de banco. Lá no céu eu quero ver se você vai sentar longe, não vai cumprimentar. É isso mesmo? Mas vai ficar passando vergonha aqui, porque é uma vergonha, irmão. Que ninguém está vendo, mas os capetas estão zoando com a sua cara. Já viu quando um time ganha, outro perde, que o pessoal fica mandando as figurinhas? Lá no inferno deve ter o WhatsApp também. Os capetas devem mandar as figurinhas zoando com você, que não aceita nada lá. Esse cara é crente lá, não tem nem autorização para destruir a vida dele, mas ele mesmo estraga a vida dele lá. Ele mesmo, ao invés dele aprender a mansidão com Jesus, que é o mestre dele, eu nem tive a oportunidade de ensinar. Ele está melhor que eu para desagregar. Os capetas conversam. É sério, irmão, estou meio que brincando aqui, mas é porque eu tenho certeza que nenhum de vocês quer ser motivo de zombaria, né, no mundo espiritual aí e tudo. Você foi chamado para santificação. Então, irmãos, esse texto, agora eu volto lá para 2 Tessalonicenses, e ele termina com uma oração. E interessante, aquele que mandou orar sem cessar, né, que é o apóstolo Paulo, que está aqui no verso 17 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Se você observar, toda hora nas cartas dele, ele já ora lá na carta mesmo, ele já ora até escrevendo. E aqui ele faz uma oração, e ele diz assim: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consola em vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. É isso, ele está orando, que o Senhor Deus faça isso na sua vida. Oração pelo progresso deles, né? Oração para que eles sejam consolados, mesmo diante das tribulações que eles estão passando, e para que eles mantenham boas obras e boa palavra, mesmo sendo alvo do mundo, alvo de Satanás. Então, irmãos, o caminho é claro, exige esforço. Quero terminar com algumas reflexões aqui para a gente orar, e para você tomar decisão na sua vida, se você está precisando tomar uma decisão quanto a isso. Essa é uma palavra de consolo para você, porque você vê como Deus está empenhado, desde antes da fundação do mundo, para a sua salvação. Ele decidiu, antes de criar você, antes de você pecar, Ele já preparou a sua redenção. Deus está altamente envolvido com você. Não é porque você merece, porque isso é uma gracinha, uma maravilha, uma
coisinha linda, não é, porque o que a Bíblia descreve a nosso respeito é feio até de falar, mas quando for a pregação a gente fala, né? Com o que a Bíblia compara até mesmo os nossos atos de bondade, que a gente acha, não, hoje eu fiz um negócio legal. Aí Deus fala assim, deixa eu te falar, com o que parece essa coisa legal que você acha que você fez de si mesmo aí? Mas é uma palavra de consolo, porque Deus está determinado e agindo. Ele não só agiu na cruz pela sua salvação, te escolhendo antes da fundação do mundo, mas Ele mantém o Espírito Santo atuando na sua vida. Outra coisa, depois da apostasia e do anticristo, Jesus Cristo vem e julgará todas as coisas. Confie que o Senhor vai colocar os pingos nos is. Não seja você quem vai querer executar justiça com suas próprias mãos, não vá você querer fazer aquilo que Deus é quem faz. Ele vai, pode confiar que pode vir o sistema anticristão que vier, e o anticristo mesmo, e mesmo que você morra, estará com Cristo. Não tem jeito da vida de um crente dar errado. Qual a pior coisa que posso fazer contra você? Te matar? É promoção? Se eu for morto, vou para os braços do Pai. Você não pode me fazer mal. A ênfase do nosso ensino, e nesse domingo, se o Senhor permitir, nós vamos terminar essa carta segundo aos Tessalonicenses. A ênfase do nosso ensino, de preparados para a volta de Cristo, não é em quando Jesus vai voltar, mas como nós devemos estar preparados. De acordo com o texto que nós estudamos agora, em Deus nós temos garantias de estar firmes diante das piores adversidades. Não esmoreça, o Senhor sempre te dará força, o Senhor sempre te dará o escape para que você possa suportar. Satanás não vai vencer você, ele já foi vencido pelo Cordeiro e será definitivamente vencido na volta de Cristo. Então Deus está ativo no processo, mas você não pode abrir mão de se esforçar pelo seu crescimento espiritual. Então escuta aqui, para de ser preguiçoso, para de ser preguiçosa com algo tão importante que é a sua vida espiritual. Pare com a preguiça. Quando você quis conseguir o emprego lá, você não batalhou. Quando você quis passar no vestibular, você não estudou. Quando você quer uma coisa, você não corre atrás, não batalha, você já está no emprego, você não se mantém estudando, você continuar entendendo do seu mercado, para você continuar no mercado, para você não ser tirado. Por que é que você aceita ficar apanhando de Satanás, humilhado pelo mundo, falando besteira? O que tem de crente falando besteira na internet? O que tem de crente falando asneira? Não tem condição. E é porque não conhece a palavra viva, porque não se dedica a conhecer, porque não conhece a vida que está aqui, porque não conhece o Espírito Santo, e não o ama e não o deseja o suficiente para o buscar, e aí fica envergonhando a todos nós, e especialmente envergonhando o Evangelho de Cristo, porque Satanás ele quer pegar essas peças raras. Uma pregação da verdade, Satanás não dá ibope para ela, mas fala uma besteira para você ver se não corre o mundo. Uma pessoa fala que é cristão e fala uma besteira, eles já querem botar a plaquinha em todos nós, como se a gente também falasse isso, também acreditasse nisso. Então, pelo amor de Jesus, para você não ser um farrapo, não ficar sendo arrastado, jogado por qualquer vento de doutrina de um lado para o outro, você pega aquela Bíblia sua e leia. Você não tem dificuldade para ler, você escuta, você baixa um aplicativo no seu celular e você ouve, você põe esse negócio, você começa a conhecer a Deus. No começo tem um pouco de dificuldade, mas você vai vendo que o Senhor Deus vai esclarecendo para você. Ninguém nasceu sabendo, mas todo mundo que desejou e desejar conhecer, conhecerá o Senhor. Eu vou falar para você, conheci pessoas analfabetas que me davam um tremendo prazer de conversar, porque da boca dessas pessoas só saía graça. Eu visitei pessoas idosas, pessoas assim mais velhas,
analfabetos, que não conseguia talvez escrever o próprio nome, mas quando abria a boca tinha Jesus, porque meditava na palavra de Deus, porque prestava atenção naquilo que estava sendo pregado, guardava no coração, se esforçava. Gente que se esforçava. Há anos atrás nós tínhamos uma irmã aqui idosa, ela citava vários salmos, aí o pessoal achava bonito, né? A senhora velhinha vinha aqui, hoje eu vou citar o Salmo 139, aí ela falava o salmo, hoje eu vou falar o salmo número tal, aí perguntando, por que, irmã, que você sabe tantos salmos? Ela falou, irmão, eu fui no médico, e o médico falou que eu ia perder minha vista, que era muito provável que eu fosse ficar cega. E eu falei, eu não posso ficar sem a palavra de Deus. E aí me deu uma ânsia de decorar a Bíblia. E eu comecei pelos salmos, eu fui decorando os salmos. Porque se eu perdesse a minha vista, eu queria me lembrar da palavra de Deus. Aí Deus me curou. Curou minha vista. E agora ela declamava o salmo. Aí quem ouvia aquela velhinha declamando, que bonitinho, né? Igual bate palma para uma criança. Mas irmão, você não sabe a verdade espiritual que estava envolvida naquilo ali. O que era ouvir aquela senhora declamar o salmo, você conhecendo a história dela e por que ela sabia os salmos de cor. E aí? Tem gente aqui capaz de tudo quanto há, você é capaz de ser doutor de qualquer coisa, mas não vai conhecer a Bíblia. Eu estava falando para Priscila, para algumas pessoas, eu falei, olha, estou aqui pensando, né? Eu for para o céu, minha profissão acabou. Não tem pastor no céu. Nem pastor, irmão, tem no céu. A sua profissão tem no céu? Talvez tenha. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? É porque de repente você tem grande esforço por coisas que os ímpios se esforçam. E que eu não estou dizendo que você não tenha que ter esforço, mas se desdobra, conheça a palavra de Deus. Põe uma lá para você ouvir. Enfim, eu acho que já falei bastante aqui para você. Eu espero que você receba isso. Quando a gente faz profissão de fé, e eu vou terminar com isso aqui. Vocês viram no domingo aqui pessoas fazendo profissão de fé e sendo recebidos como amigos. Uma das perguntas que a gente faz é se você está disposto a fazer uso diligente dos meios de graça que Deus oferta para você. E as pessoas dizem sim. Meio de graça é um meio pelo qual você é abençoado. Quais são os meios de graça? É os famosos bois: Bíblia, oração, igreja e submissão aos princípios da palavra de Deus. Você precisa desses bois. Se você colocar isso na sua vida, estou mostrando para você que é simples, não quer dizer que seja fácil, que você tem que vencer sua carne, etc. Mas você vai andar de cabeça erguida, você vai viver, vai saber fazer escolhas, vai aprender a discernir o que é certo, o que é errado, onde você bota o pé na sua vida e da onde você tira o seu pé. Você vai aprender a entrar e sair, você vai aprender a responder com sabedoria, você vai aprender a calar quando tem que calar e falar quando tem que falar. Não, tudo isso a Bíblia ensina. A Bíblia ensina você até a administrar a sua empresa. A Bíblia ensina você tudo o que você precisa saber de sabedoria, porque conhecimento é uma coisa, sabedoria, a Bíblia trabalha sabedoria, irmão. Ela não te dá só conhecimento, porque o poder de Deus opera para que você tenha sabedoria, saiba usar o conhecimento. Tudo você tem na palavra de Deus. Então, o que você está esperando? Vamos orar por isso? Eu queria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos e você sonhasse comigo aqui. Como que seria, irmãos, se a nossa igreja, só a nossa igreja, não é querer ser egoísta, não, é só para falar dos que estão perto. Se cada um de nós crescêssemos totalmente nessa palavra e buscássemos essa graça de Deus na Bíblia, na oração, na comunhão, e fôssemos em tudo submissos à palavra de Deus, você já imaginou o que Deus poderia fazer nessa cidade?
Não poucas vezes eu disse isso aqui, quando Jesus escolheu os seus discípulos, eram 12, um era traidor e os outros 11 eram covardes, e Jesus pegou aqueles 11 e transformou o mundo. Será que o Senhor tem 11 pessoas aqui que amam o Senhor Jesus? Só aqui dentro, sem falar quem está acompanhando aí, só aqui tem bem mais do que isso. Irmão, nós conseguimos mudar até Marte em nome do Senhor. Creia. Quando Deus escolheu você antes da fundação do mundo, Ele sabia quem era você, Ele conhece seu nome, Ele sabe quem é você. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus acessível, você pode falar com Ele. E todas as vezes que você fala com Ele em nome de Jesus, esse é o segredo. Não em seu nome, não em seu mérito, mas por causa dos méritos de Jesus. É por isso que a gente sempre termina a oração falando em nome de Jesus, através de Jesus, por meio de Jesus. Você não... Tem pessoas que de vez em quando eu escuto orar, ele termina a oração e fala só amém. Falo, não, amém não, irmão. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, por meio de Jesus, amém. Faz uma oração agora. Pede a Deus para ser você, esse discípulo, essa discípula de Jesus, que vai arrebentar com as portas do inferno, que vai representar o Senhor Jesus Cristo nessa terra aqui, sem medo, não tenha medo. Satanás é um cachorro desdentado, ele late, mas ele não tem poder contra a sua vida, irmão. A maldição sem causa não encontra pouso. Satanás não pode destruir você, agora você não pode ser a causa também da sua destruição. Pede a Deus por santificação para a sua vida, pede a Ele, Senhor, eu preciso urgentemente de uma vida santificada. O negócio aqui está complicado, eu preciso disso, Senhor, eu quero viver essa vitória. É promessa, e é palavra viva do Senhor, então eu quero. Senhor Jesus, nós cremos na Tua palavra, e nós te agradecemos pela vida que está na Tua palavra, e nós te agradecemos porque não dependeu de nós, mas dependeu do Senhor. E nós te agradecemos porque não depende exclusivamente de nós, mas o Teu Espírito Santo atua poderosamente em nós. Ah, Senhor, mas naquilo que depender de nós, nós queremos a Tua palavra, nós queremos a oração, nós queremos, Senhor, a comunhão dos irmãos, nós queremos ser instrumento na vida uns dos outros, queremos que os outros sejam instrumento nas nossas vidas, queremos, Senhor Deus, fazer tudo isso em submissão diante da Tua presença. Queremos, ó Deus, alcançar os perdidos, Senhor Deus, porque nós fomos encontrados, e que nós, andando no caminho, possamos inspirar a vida daqueles que estão desnorteados, aqueles, Senhor Deus, que só nascendo de novo, ó Deus, podem ser, ó Deus, ter vida, podem realmente ter vitória na sua vida. Tem misericórdia desse mundo, Pai, tem misericórdia daqueles que se levantam contra nós, nós os abençoamos, ó Deus, que no meio das tribulações que vierem contra nós, nós nunca venhamos a odiar ninguém, nunca venhamos a detestar ninguém, nunca venhamos a nos levantar, ó Deus, com violência contra ninguém, Senhor. Ó Deus, nós podemos ser acusados de qualquer coisa, mas, Senhor Deus, livra-nos do mal. Ó Deus, quando formos tentados, livra-nos do mal, ajuda-nos, Senhor Deus, a praticar o bem, praticar o que é bom, ó Deus, boas obras e boas palavras. Senhor Deus, nos dê disciplina, Senhor, disciplina para conhecer o Senhor, para buscar o Senhor, para ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu sei que essa promessa é viva, ó Deus, eu sei que o Teu Espírito Santo não voltou para o céu, aquele Espírito que veio em Pentecostes não tem que vir de novo, nós não temos que ser batizados de novo, nós temos que ser cheios, Senhor Deus, temos que fluir nesse Espírito que já habita no nosso coração, ó Deus, e que o Espírito do Senhor nos conduza como igreja, para sermos uma igreja verdadeira, uma igreja que Te ama, uma igreja que Te serve, uma igreja, Senhor Deus, que dá gosto ao Senhor, dá alegria ao Senhor. Ó Deus, estenda a Tua mão sobre a nossa vida, Senhor Deus, se alguém precisa ainda ser convertido, convencido da verdade, o Senhor toque com o Teu Espírito, o Senhor regenere, o Senhor faça a Tua obra, e o Senhor nos dê essa graça de uma igreja convertida, uma igreja regenerada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja bíblica, uma igreja, ó Deus, que ora, uma igreja, Senhor Deus,
santificada na tua presença. Ó Deus, nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa, Senhor, o teu povo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, irmão, irmã. O Senhor Jesus está chamando você para uma vida melhor, uma vida mais cheia de Deus. Acredite, viva isso aí. Estou aqui, orando por você, torcendo por ver você vencendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Domingo temos ceia do Senhor.